Tiago, capítulo 4, versículo 1 ao 10, diz assim: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra, meu Deus, que como nós declaramos aqui nos louvores, é a verdade. É a verdade que nós precisamos. O Senhor é o único, meu Deus, que nos diz verdades, porque o Senhor não mente. E o Senhor é onisciente, meu Deus, sabe de todas as coisas. Ó Pai, essa palavra é que, revelada a nós, nos alimenta. É ela que nos fortalece, é ela que nos faz enfrentar um mundo tenebroso, tão difícil. Pai, pedimos ao Senhor que essa palavra seja ministrada nessa noite aos nossos corações. Que haja, meu Deus, temor, que haja atenção. Derruba, meu Deus, toda barreira, todo impedimento que tenta, Senhor, tirar de nós a bênção da tua palavra. Que nós sejamos fortalecidos e edificados por ela. Entregando minha vida nas tuas mãos, que o Senhor me use de acordo com a tua vontade, me dando graça e unção. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Amados, esse trecho da carta de Tiago, né? Tiago, meu irmão do Senhor, um homem que viria a se tornar um dos líderes da igreja, ele fala de um tema pouco badalado hoje em dia. Como você viu, né, ele recomenda que nós devemos nos sujeitar a Deus, a submissão, a sujeição. Esse é um tema que não encontra muito apoio, né, não encontra muita simpatia hoje em dia, porque há aqueles movimentos, né, que sempre pregam exatamente ao contrário. Há o feminismo, né, que prega que a mulher ela tem que ser, não pode ser submissa, que ela tem que ser dona de si, ela mesma é que faz as suas regras. Há também aqueles que pregam a respeito da juventude, não é? Da rebeldia, que não há necessidade de se render, de ser submissa aos pais. Há sempre esses movimentos, aquele desejo natural do ser humano de não querer se submeter, querer ser o maioral, querer ser o cabeça, né? Quem de nós nunca na vida falou assim: tá para nascer alguém que vai mandar em mim? Você já falou assim? A minha nasceu em 24 de julho de 73. A sua eu não sei que dia nasceu, mas te informo que tem alguém que está acima de você e você sempre, querendo ou não, está submisso a alguém. Mas ele aqui fala da submissão e nós sabemos hoje que essa falta de submissão é a grande causa de conflitos. Conflitos entre nações. As nações não querem se submeter umas às outras, né? Dizem por aí que nações não têm amigos, têm interesses. Então, quando os interesses delas entram em choque com os de outros, há aqueles conflitos, né? Uma querendo ficar por cima da outra, elas até podem admitir que alguém fique por cima, desde que ela ganhe mais do que a outra, né? Então, é a causa de conflitos entre nações, é a causa de conflitos nas famílias, né? Muitos
em casa tem problema de relacionamento com o filho não se submete à vontade dos pais, há aquela contenda, aquela confusão, briga. Há também problemas nas igrejas, né? Nós não escapamos disso. Há problemas também de submissão nos ministérios. Há pessoas que não se submetem aos seus líderes, acham que não podem ou que são mais capazes, ou enfim, há uma série de motivações. Tem pessoas que têm dificuldade, né, nesse relacionamento. Também há problemas no trabalho, na vida profissional, pessoas também que não conseguem admitir a hierarquia, né, não conseguem se submeter ao chefe. Enfim, a falta de submissão é a grande causa de conflitos hoje. Tudo, como o Tiago diz, por conta da cobiça, por conta de desejos carnais, que diz ele, militam na nossa carne, desejos de levar vantagem sobre o outro, de estar na frente, a cobiça, né, a amizade com o mundo, como ele mesmo diz, a inveja, então aquele desejo sempre de ter mais que o outro. Então, irmãos, a grande causa dessa falta de submissão, como Tiago diz, é a cobiça, os desejos carnais, mundanos, tudo isso impregnado nos homens e acaba, né, por causar muitos problemas. E por causa disso, o mundo tem se distanciado de Deus. O mundo tem se afastado, como ele mesmo diz, aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então não há condição de haver a conjunção dessas coisas. Não há possibilidade em ter esse comportamento que Tiago coloca aí e também ser próximo de Deus. Então Deus vai se distanciando cada vez mais do ser humano por causa disso. Ele diz no versículo 7 ao 10, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Então veja, a ordem é, primeiro, humilhar-se, submeter-se a Deus, depois ele exalta. O problema é que o ser humano quer o oposto. Ele quer exaltar, quer ser exaltado primeiro, depois, se ele considerar possível, ele se humilha, ele se rebaixa, mas Tiago deixa claro aqui que há esse problema, né? As pessoas têm que se sujeitar a Deus, e aí Deus se chegará a vós outros. Deus então se aproxima. Se eu não me sujeito, não há essa aproximação. Cada vez Deus fica mais longe, porque elas são incompatíveis. Então, isso que ele coloca aqui, no versículo 7 ao 10, isso é submissão. Isso é estar debaixo da vontade de Deus, submeter-se a Ele. E algo raro hoje em dia. Como eu disse, é muito difícil, a maioria das pessoas tem problemas sérios. Não é só um ou dois, as pessoas têm problemas sérios em reconhecer a autoridade, em se submeter. Mas para Deus isso é fundamental. Não tem como estabelecermos um relacionamento com Deus se nós não o colocarmos no lugar que Ele deve, no lugar devido a Ele, que é acima de todas as coisas. É assim que Ele exige de nós. Veja o que diz o texto lá em Zacarias. Zacarias, capítulo 1, no versículo 3. Zacarias, no primeiro capítulo, versículo 3, diz assim: portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Então Zacarias diz, é claro que Deus exige de nós um tornar-se para Ele.
Aquele que não se sujeita a Deus, não está se tornando para Ele, está indo na direção oposta. Se chegar a Deus, de tornar-se a Ele, está em aproximação. Aquele que não se submete, não se sujeita a Deus, está indo na contramão, está se afastando cada dia mais de Deus. Então, como o Tiago diz, essa é a razão de brigas, de contendas, de guerras, e não somente lá fora, nas famílias, mas também no nosso meio. Também nas igrejas há problemas por causa da falta de submissão. Então nós precisamos entender o que é se submeter a Deus, porque devemos nos submeter a Deus, para que possamos ter essa aproximação maior a cada dia na nossa caminhada. Que seja uma aproximação constante, que não seja aquele período em que ora você se aproxima de Deus, ora você se afasta. Você é aquele que dá um passo para frente, 2 para trás, 2 para frente, 3 para trás. E você vai a cada vez mais se afastando de Deus. Então, por que devo me submeter a Deus? Primeiro, é uma questão que vem logo à nossa cabeça. Por que eu devo me submeter? Primeiro, a qualquer um, secularmente ou na família, e principalmente a Deus. Porque eu reconheço que alguém tem autoridade sobre mim. Eu reconheço, é um requisito básico para a submissão, é reconhecer que alguém está acima de mim. Irmãos, sempre tem alguém acima de nós. Não há como a gente pensar que eu sou o maior. Não tem ninguém acima de mim. Sempre vai ter alguém na hierarquia acima de você. Deus sendo o último, não é? Aquele que está sobre todas as coisas. Mas, na nossa vida, tem uma hierarquia. Então, a Bíblia deixa claro sobre isso. Eu reconheço que há alguém acima de mim. Você lembra uma parábola que Jesus conta, quando está lá no Evangelho de Lucas, quando ele diz que as pessoas não devem se assentar nos primeiros lugares, não é? Quando tem um jantar, alguma reunião, uma boda, as pessoas, eles, né, gostavam de sentar nos primeiros lugares porque eram logo vistos, né, tinham visibilidade, e os fariseus gostavam muito disso. Então Jesus disse, não vos assenteis nos primeiros lugares. Isso não vale aqui para a igreja não, tá? Aqui na igreja vocês devem sentar nos primeiros lugares, né, pastor? Por favor. Então, Jesus diz, não busque sentar nos primeiros lugares, porque pode chegar alguém maior que você, e alguém tenha que chegar para você e falar assim, dá licença, levanta, porque chegou alguém mais importante que você, e você tenha que levantar e ir envergonhado para o fundo. Então, Jesus deixa claro que sempre tem alguém maior do que você. Então, o requisito básico é reconhecer que tem alguém acima de mim. Veja o que diz o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28, no versículo 18. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Diz assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada, onde? No céu e na terra. Então, toda a autoridade foi dada a ele, não foi alguma. Jesus disse, eu recebi toda a autoridade, seja no céu, seja na terra. Então, de cara eu entendo que ele tem autoridade sobre todas as coisas. Não somente entre nós no plano terreno, mas também no plano celestial. Jesus deixa claro que toda a autoridade foi dada a ele. Também lá em Apocalipse, no capítulo 1, nos versículos 13 ao 18, diz assim, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes.
O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que estive morto, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus se revela para ele nesse momento, e ele vê, né, toda a glória do Senhor Jesus, e ele cai aos pés dele, e Jesus diz: olha, não temas, eu vivi, estive morto, mas eu estou vivo para sempre, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra, recebeu as chaves da morte e do inferno, então não há ninguém acima dele. Requisito básico para qualquer cristão: eu preciso reconhecer que ele está acima de mim. Não só acima de mim, mas acima de todas as coisas. Não há nada, não é a Bíblia que diz que ele é nome sobre todo nome? Não é? Em Atos 1:12, se não me engano, o apóstolo Pedro diz que não há nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então ele está acima de todas as coisas, ele tem todo o poder. Outro ponto, ele é onisciente e onipresente. Quando nós entregamos, né, seja a nossa vida profissional, a nossa liderança, nas mãos de alguém que tem autoridade sobre nós, nos dá um conforto muito grande saber que essa pessoa é competente, que ela tem capacidade, que ela tem poder, não é? Quando você está dirigindo, alguns irmãos aqui costumam dirigir mais do que a esposa, não é? E aí quando ela pega no carro, você descansa? Ou você fica preocupado? Você fica freando? Não, o André disse que não. Ele não freia, ele confia na Alessandra. Eu descanso, pastor, até durmo. Fico tranquilo. Irmãos, quando você reconhece que tem alguém que está no rumo e tem capacidade, conhece as coisas, isso é um descanso. Deus nos diz claramente que ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E ele é onipresente. Como pode alguém de nós querer não se submeter a ele? Passar na nossa cabeça que nós sabemos mais do que ele? Veja o que diz o Salmo 139. São princípios, irmãos, básicos para nós, para que a gente leve uma vida com Deus, uma vida de paz, para que a gente não ande lutando contra a maré, que a gente não ande insatisfeito. Salmo 139, do versículo 1 ao 3, diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Então, o Salmo diz que Deus conhece o salmista em tudo, todas as áreas, conhece todos os caminhos. O deitar, o levantar, conhece o dia inteiro, todo o tempo. Então é muito tranquilizante para nós reconhecer que estamos debaixo da autoridade de alguém que é onipotente, onisciente e onipresente. Podemos descansar, podemos ficar tranquilos, não tenho que ficar preocupado para onde eu vou, o que vai acontecer comigo, porque ele conhece todos os meus caminhos. E, em contrapartida, nós, os seres humanos, somos insignificantes na criação. Você é insignificante. Alguém pode ficar espantado e ofendido: pastor, pelo amor de Deus, eu sou PhD, eu tenho mestrado, doutorado em Harvard, eu sou alguém. Na criação você é menos que nada. Simplesmente isso. Enquanto o mundo tenta colocar o homem no centro de tudo, nós sabemos que Deus está no centro de todas as coisas. E na criação, irmãos, nós somos menos que nada. Nós somos menos que poeira cósmica. Mas Deus decidiu nos amar mais do que todas as estrelas. Olha só que coisa tremenda. Então,
nós reconhecemos que na criação não somos nada, e Ele é tudo. Ele é todas as coisas, como diz em Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus é tudo, e nós precisamos entender, não podemos permitir o homem, a teoria, a doutrina do homem no centro de todas as coisas. Veja o que diz o Salmo número 8, versículos 3 e 4. Salmo 8, versículos 3 e 4 diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres. Veja o que o salmista diz. Quando eu olho para os céus, para tudo que o Senhor criou, o que é o homem? O que nós somos diante de ti? Mas Deus, mesmo assim, nos amou, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, diz o versículo 4, que somos nós, irmãos. Mas Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse Deus que tem toda a autoridade sobre nós, que nos criou, nós precisamos entender e nos submeter a Ele. Irmãos, um exemplo de reconhecimento é o centurião romano. Lembra da história? Aliás, quem entende muito bem, quem costuma entender muito bem a questão da hierarquia, da autoridade, é quem vive no meio militar, quem trabalha com isso, costuma entender a hierarquia. Então, o centurião romano, ele entendia isso muito bem, e quando Jesus disse que ia na casa dele curar o seu servo, ele diz: Senhor, eu também sou homem submetido à autoridade. Veja, ele era um centurião, ele tinha sobre ele a autoridade para cuidar, ordenar, comandar 100 homens. Mas tinha alguém sobre ele também. E ele diz: Senhor, eu também sou homem submetido à autoridade, e eu também, se diga a um soldado, vai ali, ele vai, vem aqui, ele vem, apenas diga com uma palavra, porque eu sei que o Senhor tem autoridade, eu sei que o Senhor tem poder, e o Senhor pode curar o meu servo. E Jesus diz: nem em Jerusalém vi fé como essa. Então, o centurião romano é um exemplo desse reconhecimento. Senhor, eu sei que o Senhor tem autoridade, tem todo o poder. Diz somente uma palavra que eu sei que vai acontecer. Então, nós precisamos também reconhecer a autoridade do Senhor Jesus. E, em vista de todas essas coisas, irmãos, nós reconhecemos que a submissão é boa. Concorda comigo? Diante de um líder como esse, não é muito melhor ser submisso do que querer estar à frente? É muito mais tranquilo, é muito melhor, não há riscos para mim. Então eu descanso em Deus, porque reconheço que Ele tem toda a autoridade. Segundo, ao me submeter, eu estou sendo obediente. Eu não conheço ninguém que seja submisso e desobediente ao mesmo tempo. Conhece? Eu não conheço. Alguém que é obediente, é submisso, e Deus tem prazer na obediência. Então, também é um princípio de Deus que Ele exige nos relacionamentos. Nos relacionamentos entre nós e Ele, e em outros também. Abra comigo na carta de Paulo aos Romanos, para nós lermos no capítulo 13, do versículo 1 ao 4. Olha só como Deus, Ele estabelece um princípio que Ele quer que nós tenhamos o relacionamento com Ele baseado nesses princípios, e Ele age assim também, estabeleceu assim também na criação. Romanos 13 diz assim, até o versículo 4. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade?
Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Princípio de Deus, então, também para ser obedecido entre nós, o homem, e as autoridades. Como ele mesmo disse, não existe autoridade que não tenha sido instituída por Deus. Se ele está acima de todas, ele é quem estabelece as autoridades abaixo. E ele diz que se eu não me submeto a qualquer autoridade, eu estou resistindo à ordenação de Deus. Deus quem deu a ordem. Por isso, devo me submeter. Então, é um princípio de Deus também no nosso relacionamento. Na carta aos Hebreus, agora, no capítulo 12... Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 9. Veja só. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Também Deus estabeleceu na família, no relacionamento de pais e filhos, Deus também estabeleceu a autoridade. Nós, os filhos, devemos nos submeter aos nossos pais. Enquanto você não tem vida própria, né, andar com as suas próprias pernas, você deve se submeter ao seu pai e à sua mãe. Não digo, né, não tem nada a ver com honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe você deve fazer para toda a sua vida. Mas a submissão a seu pai, se você tem vida própria, independente, e tem a sua casa, você tem as suas regras dentro de casa. Mas se você vive com os seus pais, e se ele paga as suas contas principalmente, Deus estabeleceu uma hierarquia. E aí nós respeitávamos os nossos pais e eles nos corrigiam. Nós não teremos muito maior respeito por Deus, sempre voltando, né, ao início, aquele que tem toda a autoridade, que sabe o que é melhor para mim, que cuida de mim. Então, eu devo também respeitar. Outro princípio de Deus também, está lá na primeira carta de Pedro, um pouquinho à frente, no capítulo 5, nos versículos 5 e 6. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Olha aí, outro princípio de Deus, relacionamento humano. Jovens sendo também submissos aos mais velhos. Então, no versículo 5, ele diz, desculpa, me perdi aqui. Capítulo 5, versículos 5 e 6. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outrosim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Mais uma vez, a ordem. Primeiro eu me humilho, depois Deus me exalta. Mas outro também princípio de Deus no relacionamento dos jovens com os mais idosos. Tem muito jovem por aí, irmão, que não respeita os mais velhos. Né? Respeitem os cabelos brancos do pastor, as cãs do pastor Paulo. Né? Respeite os mais velhos. Como nós hoje não estamos mais acostumados a ver, né? Na minha época, quando eu era mais jovem, sempre que entrava um idoso no ônibus se dava o lugar, né? Se perguntava, quer sentar? Hoje em dia, meu irmão, deixa o idoso de pé lá e ele que se vire. Não é? Nós não temos mais isso, mas é um princípio de Deus. Hierarquia, submissão. Né? Nós devemos também, os mais jovens, submissos aos que são mais velhos. Para terminar, Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículos 22 e 23. Diz assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Deus também estabeleceu no casamento as mulheres submissas ao seu marido, colocando aqui que o marido é o cabeça,
assim como Cristo é o cabeça da igreja. Lembra no início, eu disse que a falta de submissão traz muito problema, muita contenda. Há quantos casamentos não vivem em conflito, né? Porque a esposa não quer ser submissa, vive disputando com o marido e acha que ela é que tem que ser a cabeça. Então daí, como diz Tiago, é a razão das guerras e das contendas. Mas é um princípio de Deus, que ele exige, não somente com ele, mas ele exigiu e colocou isso como um princípio nos relacionamentos humanos. Eu devo respeitar as autoridades que foram instituídas por ele, eu devo respeitar, não é, os mais velhos, eu devo respeitar ser submisso aos meus pais. Então, princípios de Deus, irmãos. Tá? O primeiro desobediente que nós temos conhecimento foi expulso, e não haverá esse comportamento no céu. Satanás foi desobediente, não se submeteu. Muito pelo contrário, ele queria ser igual a Deus, queria estar acima dele. E Deus agiu firmemente contra isso, expulsando Satanás, e ele não terá lugar no céu em nenhum desobediente. Nenhum, porque Deus não permite esse comportamento. Quem não se submete não tem a esperança de herdar o reino de Deus. E como eu disse, Deus estabeleceu esse princípio e prova o valor dela praticando. Quando nós temos alguém ao qual estamos submissos e ele estabelece um princípio, é muito mais, não vou dizer prazeroso, mas é muito mais fácil eu adotar aquela prática se ele der o exemplo também, concorda? Se eu falar para os irmãos, olha, não quero ver ninguém conversando aqui durante o culto. Aí um dia, eu estou aqui batendo papo com o pastor Paulo e o pastor Maurício aqui pregando. Os outros vão olhar assim, ó, ele estabelece uma regra, mas ele mesmo não pratica. Então Deus estabeleceu a regra da sujeição, mas ele mostrou o valor dela praticando. Então lá na carta aos Hebreus, nós vemos esse exemplo. Hebreus capítulo 5, versículo 7 ao 9, diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu o quê? A obediência pelas coisas que sofreu. Jesus foi obediente. Jesus se submeteu à vontade de Deus. Era a vontade de Deus que ele morresse na cruz por nós. E ele se submeteu. Então ele provou o valor que dá praticando. Ele deu o exemplo. Se ele deu o exemplo, irmão, por que não seguir? Eu não tenho o direito de não seguir. Eu não posso me dar ao luxo de não praticar, de não dar valor a esse princípio se Jesus deu. Então, ele se submeteu a Deus e, conforme nós falamos no domingo pela manhã, com relação à lei, ele se submeteu à lei, concorda? Ele disse, eu não vim revogar a lei, mas vim cumpri-la. Ele se submeteu à lei, como está lá na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que fala da plenitude dos tempos. Gálatas 4:4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele estava debaixo da lei, ele estava submetido à lei, e ele cumpriu a lei. Então, Deus mostra o valor daquilo que ele estabeleceu, praticando, dando exemplo. Jesus sendo submisso a Deus e Jesus sendo submisso à palavra dele. Então, nós precisamos entender também que Deus é fiel, justo, como eu disse, onipotente, onipresente. Então, a submissão é boa. Nisso eu entendo que é bom me submeter a Deus. Como eu disse, se eu fico numa luta contra Ele, querendo tomar o seu lugar, querendo cuidar da minha vida, eu acabo me ferindo, eu acabo ficando prejudicado, porque
Seria muito melhor se eu tivesse reconhecido que Ele quer o meu bem, cuida de mim, toma conta, controla todas as coisas, me dá provisão, é Ele que me dá força, me dá fôlego de vida, é Ele que me salvou. Então, se eu entendo todas essas coisas, a submissão é boa. Não é agradável a submissão quando a gente percebe injustiça. Eu sei que é difícil você se submeter quando a pessoa é um tirano, quando o homem é uma peste, né? Quando o homem é maldoso, violento, sanguinário, quando ele é incapaz, quando a gente não confia. É difícil, a submissão é difícil. Mas quando nós temos alguém ao qual estamos submetidos, como Deus, que tem todos esses atributos, ela é boa, ela passa a ser agradável. E pela simples submissão, irmãos, nós somos abençoados. Olha só, que coisa maravilhosa, né? Eu não me submeto para ser abençoado, mas quando faço, Deus me abençoa. Então, até nisso, ela é boa. Voltando lá na carta de Tiago, no capítulo 4 que nós lemos, no versículo 10, Tiago 4, versículo 10, como eu disse, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, Deus não tinha a menor obrigação de exaltar aquele a quem obedece. Precisa? Se você obedece, você não fez mais do que a sua obrigação, não é? Se você hoje foi trabalhar e fez aquilo para o qual você foi contratado, você precisa ser exaltado? Alguém, seu chefe, bateu palma para você hoje? Não, você não fez mais do que a sua obrigação. Mas Deus, quando nós somos obedientes, quando nos sujeitamos, Ele nos exalta. Que outro líder você vê no mundo que haja dessa maneira? Somente Deus. Então, me submeter a Ele, eu entendo que é bom. Então, como eu disse, quando me submeto confiando, eu tenho paz. Quando eu me submeto desconfiando, eu não descanso. É como o exemplo que eu dei aqui. Se você entrega o volante do seu carro, mas você não confia, você fica tenso. Você fica mais cansado que se você estivesse dirigindo. Então, irmãos, confia, submeta-se a Deus e descanse na paz. Descanse, deixe na mão dEle. Em contrapartida, no texto que nós lemos, Tiago deixa claro que o correto não é resistir a Deus, mas ele diz, 1 ao 3, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão nos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmão, se você vive todos esses 3 versículos, é claro que você não está submetido a Deus. Está claro que você está submetido ao diabo. Se você vive cobiçando por seus prazeres carnais, se você vive em contendas e guerras, se você vive buscando os prazeres da sua própria carne, você está submetido ao diabo. Ele diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O problema é que hoje tem havido inversão. As pessoas têm resistido a Deus e se submetido ao diabo. Infelizmente é a verdade. Há uma resistência a Deus, eu não quero me submeter, mas me submeto ao diabo. Como você já ouviu aqui outras vezes, não tem meio termo. Se eu não me submeto a Deus, eu me submeto ao adversário. Não tem como ficar no meio do caminho, irmãos. Então, ser amigo do mundo é se submeter ao domínio do diabo. E o povo de Israel várias vezes resolveu não submeter a Deus e sofreu as consequências. Todas as vezes que resolvemos nos rebelar, não nos submeter, vai ter consequência. Você vai sair ferido, você vai sair machucado, uma conta vai ficar para você pagar.
Então, nós precisamos nos submeter a Deus para não sofrermos as consequências. Reis resolveram não submeter e nações foram derrotados. Naquele tempo também havia muita revolta contra os reis e havia guerras, não é? Você sabe ao longo da história que vários impérios existiram e caíram. Vários reis dominaram e depois foram vencidos, porque há o desejo humano de tomar o lugar daquele que está dominando. As pessoas não têm desejo de serem submetidos. Eu não quero ser o vassalo, eu quero ser o rei. Então os reis caíram por causa da submissão, nações inteiras foram derrotadas, e Tiago descreve esses homens e mulheres como infiéis. Você viu aqui comigo? Ele diz claramente: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Irmãos, infiel não faz parte do povo de Deus. Infiel é aquele que não tem fé, é aquele que não crê, que não se entrega, que não se submete. Esse é o infiel. Infiel não faz parte do povo de Deus, não tem parte com ele. Como eu digo, está afastado, cada vez mais se distanciando de Deus. Então, esse comportamento nos torna infiéis. Nós sabemos que pode haver no nosso meio pessoas que, apesar de conviverem conosco, de congregarem conosco por muito tempo, resistem a Deus, mas são infiéis. Então, resistir a Deus nos coloca em contenda com Ele. Se eu não submeto, como nós lemos, né? Deus resiste aos soberbos, aqueles que não se submetem, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Veja em Oséias, capítulo 4, do versículo 1 ao 9, para a gente encerrar. Oséias 4, do versículo 1 ao 9, diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago das suas obras. Veja o que diz Oséias a respeito do povo naquele momento. Um povo totalmente entregue, como nós lemos em Tiago, aos prazeres carnais. Aqui dizendo que só perjúria, mentira, morte, furto, adultério, arrombamentos, tudo do mal e do pior. E aí Deus está dizendo que o povo está sendo destruído. E no fim ele diz: haverá o castigo pelo seu procedimento. Você consegue ver a consequência aqui? A conta, como eu disse, para ser paga? Então a falta de submissão causa contenda contra Deus. Eu estou resistindo a Deus. E aí, meu irmão, a conta vem. Dizendo aqui que até os peixes desfalecem. Toda a criação sofre com a falta de submissão a Deus. Então o povo está sendo destruído, irmãos. E isso é grave. É muito mais grave quando nós temos esses exemplos no meio da igreja. Quando nós temos esse exemplo no meio do povo de Deus. Então, se você não sujeitar seu casamento, se você não sujeitar suas finanças a Deus,
submeta todas as coisas a Deus, entregue tudo nas mãos dele, haja de acordo com a sua vontade, para que você não tenha que pagar a conta. Para encerrar, Romanos capítulo 9, versículo 20 e 21, diz assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Paulo escreve aos Romanos dizendo que é o homem para discutir com Deus, que somos nós para não nos submetermos a Ele. Como eu disse, nós somos menos que poeira cósmica, não somos nada na criação, e Ele tem o direito para do mesmo barro fazer o que lhe apraz. Então, irmãos, eu creio nisso, aqueles que decidem pela obediência, Deus faz um vaso para a honra. Agora, aqueles que decidem pela desobediência, aqueles serão vasos para a perdição. Cabe a nós escolher a escolha certa. Então, só com a entrega e submissão total, Deus te levantará no tempo certo. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, meu irmão, submeta-se a Deus. Submeter-se é uma maneira de afirmar a soberania, a fidelidade, a bondade de Deus. É como se você estivesse proclamando ao mundo que Deus é tudo isso que nós ouvimos aqui. Que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele cuida de mim, que Ele me salvou e que Ele me ama. Amém? Submeta-se então às mãos de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Um outro relacionamento, que eu não citei aqui, mas um relacionamento também que Deus estabelece para nós cristãos. E nós, muitas vezes, nos deixamos levar também por essa influência secular de que eu não devo me submeter a ninguém. Não baixe a cabeça para ninguém, não deixe ninguém ficar na sua frente, tome a frente. Não é assim que você ouve do mundo, mas Deus diz: submeta-se a mim e você será feliz. Vamos orar. Pai, obrigado por ouvirmos a Tua palavra e entendermos, meu Deus, a necessidade de nos submeter ao Senhor, ao Seu senhorio, à Sua bondade, à Sua fidelidade, ao Seu poder, à Sua onisciência. Ó meu Deus, queremos nos submeter, meu Deus. Todos nós, nesse momento, oramos, Pai, ao Senhor, que nós possamos entender. Pai, perdoa se por alguns momentos somos rebeldes, alguns momentos questionamos, meu Deus, como lemos aqui, perguntamos ao Criador por que isso nos aconteceu, porque somos assim ou assado. Meu Deus, mas nós precisamos entender e agir de maneira que o Senhor seja glorificado, agir de maneira submissa ao Senhor, à Sua palavra, compreendendo aquilo que o Senhor tem para mim, compreendendo que o Senhor me ama, que o Senhor me guarda, que o Senhor me valoriza, mesmo eu não sendo nada, mesmo não sendo nada diante de todas as coisas maravilhosas que o Senhor criou, mas mesmo assim o Senhor me ama. Obrigado, meu Deus, pelo amor tão grande. Obrigado, Senhor, porque descobrimos que é bom, prazeroso nos sujeitarmos à Tua vontade. Nos ensina, meu Deus, o valor desse princípio. É o que te pedimos, agradecendo em nome de Jesus. Amém.